Ele era o profeta do momento na sua época, um homem de personalidade forte e de caráter ilibado que se destacava por sua coragem e comunhão com Deus. E eu separei 10 lições sobre Elias, o homem que Deus escondeu no ribeiro de Querite. Leia a passagem que está escrita lá no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, e confira aqui a aplicação pessoal para a sua vida. São lições que vão somar com suas pregações, estudos bíblicos e principalmente com a sua vida. Então, sem perda de tempo, vamos mergulhar de cabeça nessa palavra. Primeira lição: às vezes Deus esconde quem tem potencial. Irmãos, Deus não errou em esconder alguém com potencial do tamanho de Elias, com tanta personalidade, com tanta força que Elias tinha. Deus não é um pai, irmãos, irresponsável, que conhecendo nossas fraquezas e limitações, vai nos expor a perigos desnecessários. Deus não faz isso com a gente. Tudo que Deus faz tem um propósito e tem um tempo determinado. Tem hora que Deus não permite algumas coisas acontecerem justamente para nos livrar, sabe de quê? Do pior. Jesus, irmãos, ficou num Querite mais de 30 anos se preparando. José ficou no Querite mais de 13 anos se preparando e ainda foi dado como morto pelos seus irmãos. Então, não tenha medo de sair de cena, não tenha medo de ser escondido por Deus. Às vezes, Deus nos esconde justamente porque Ele tem um potencial maior para se revelar em nós e nos galgar para um nível mais elevado. Antes de Deus trabalhar através de nós, Deus precisa nos levar para o Querite para trabalhar em nós primeiro. Segunda lição: Elias não deixou de ser profeta por causa do período do Querite. O mais interessante disso é saber, irmãos, que Elias é maduro o suficiente para entender o tempo do processo ali no Querite. Ele não abandona tudo porque está passando por um processo. Pelo contrário, ele volta mais firme, mais forte, mais confiante, com maiores experiências do que antes. Ele também não se incomoda com o que vão pensar ou achar dele. Elias não deixou de ser profeta nem homem de Deus por causa da crise. Você não deixa de ser quando está passando por um processo. Então, não deixe que nenhum processo decrete a falência do seu ministério, a falência daquilo que Deus lhe confiou nas suas mãos, a falência da sua santidade, a falência da tua comunhão com Deus. Sabe por quê? Porque para prevalecer em público é preciso ser treinado no secreto. E se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, a sua inscrição é o seu muito obrigado, porque de alguma forma essa palavra acrescentou algo na sua vida. Não só se inscreva, mas compartilhe essa mensagem, porque alguém precisa também ouvir a palavra de Deus. Todos os dias uma mensagem de 10 lições sobre uma passagem ou um personagem ou um texto da palavra. Terceira lição: se você quiser aparecer, Deus te esconde. Mas se você quiser se esconder, Deus te acha e te faz aparecer. Quando Elias, irmãos, acabou de profetizar que nem orvalho e nem chuva cairia, é óbvio que todo mundo naquele momento queria fazer de Elias um popstar, queria fazer de Elias o cara, porque o que ele falou aconteceu. Mas para que Elias não ficasse em evidência nos holofotes, Deus escondeu Elias, tirando ele de todo tipo de honraria que as pessoas pudessem dar a ele. Mas lá no capítulo 19, Elias entra numa caverna querendo se esconder. Olha só que diferença. Com medo de Jezabel ainda por cima. Deus mandou ele sair da caverna e aparecer.
pois não era a hora de se esconder. Então, tenha discernimento e não queira aparecer e nem se esconder na hora errada, porque se você quiser aparecer, Deus te esconde, mas se você quiser se esconder, Deus faz você aparecer. Nem que ele tenha que enviar um peixe, igual ele fez com Jonas, mas você vai ter que aparecer para a glória de Deus. Quarta lição, faça da agenda de Deus a sua agenda. Repare, irmãos, que todo movimento de Elias é guiado por Deus. Elias não tem uma agenda própria, uma agenda humana, mas sim uma agenda divina guiando, na verdade, a vida dele. A propriedade de Elias é estar no centro da vontade de Deus. Deus é mais importante do que tudo para Elias. O querite faz parte da agenda, não de Elias, mas da agenda de Deus na nossa vida e na vida, assim como foi na vida de Elias. O querite não foi um acidente de percurso na vida dele, mas sim um propósito que já estava na agenda de Deus. Foi Deus quem mandou Elias para o querite. Deus está, irmãos, no controle de tudo. Ele sabe o que está fazendo. Elias estava onde Deus mandou, ele está. No tempo que Deus ordenou para ele estar. O valor de sermos usados em público está em sermos treinados no secreto. Esse é o segredo. O segredo é o secreto. Isso só acontece quando seguimos a agenda de Deus, quando seguimos aquilo que Deus tem para nós. É hora de rasgar alguns projetos que não estão na agenda de Deus para a sua vida. Quinta lição, não é o momento, mas sim a sua obediência em qualquer momento. Irmãos, a autenticação, grave isso, do ministério do profeta Elias era a obediência. Ele não só obedece os sim de Deus, mas ele obedece os nãos de Deus também. Ele obedeceu a ordem de Deus em 1 Reis 17, versículo 3, quando Deus disse assim, retira-te daqui e vai para o Oriente e se esconde junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Mas ele também obedecia à vontade de Deus quando era contrária, quando era não, um não de Deus, que é o caso de quando Elias entrou na caverna, lá no capítulo 19, e Deus deu uma ordem a Elias, dizendo, lá no capítulo 19, verso 11, sai daqui e se coloca neste monte perante o Senhor. Aí fica a lição, seja obediente em qualquer momento. O segredo é obedecer. Sexta lição, querite é o lugar de colocar na medida. Deus ainda tinha algo grande para realizar na vida de Elias, mas ele precisava passar pelo querite. Querite quer dizer deixar na medida. Passando pelo querite, ele chegaria na medida necessária que Deus queria para ele, que aquela missão exigia dele. Eu aprendo que quando nós somos tratados no querite, enquanto não chegarmos na medida que Deus quer de nós, jamais seremos relevantes, jamais seremos bênção na vida de alguém. Tenha coragem de entrar no molde de Deus e chegar onde Deus quer que você chegue, porque só conseguimos suportar a pressão da vida quando vivemos o querite ao lado de Deus. Então não despreze os querites na sua vida, estão os querites de hoje, pois ele está te colocando na medida para os desafios de amanhã. Querite quer dizer colocar na medida certa. Sétima lição, não queira viver o Carmelo sem antes passar pelo querite. Irmãos, o querite, ele simboliza preparo, simboliza ajustes necessários, simboliza experiência pessoal com Deus. E o Carmelo fala de grandes conquistas, de grandes vitórias em público. Mas não tem como a gente ir direto para as grandes vitórias do Carmelo se a gente não passar nos ajustes do querite, que é o lugar de preparo. Nessa hora eu me lembro de Davi,
O urso preparava Davi para enfrentar o leão preparava Davi para enfrentar o gigante preparava Davi para enfrentar Saul, as lanças, na verdade, enciumadas de Saul, e Saul, sem perceber, preparava Davi para ocupar o trono. Só não conquista quem negligencia a direção que Deus está dando. Tem um querite antes do teu Carmelo chegar, antes da tua vitória chegar, tem um processo. 8ª lição, não é que você está sumido, sumida, foi Deus que te escondeu. Irmãos, pensaram que Elias estava morto, 3 anos sem chuva, 3 anos sem Elias. Para muita gente ele tinha morrido de sede, estava desaparecido e morto. Não é que você está desviado, desviada, é que você agora não posta mais nada sobre a sua intimidade com Deus, você está no querite. Não é que você está metido, está metida, é que agora você aprendeu a se refugiar e se esconder em Deus. Está um tempo de preparação na sua vida. É que agora você está atendendo o chamado de Deus para viver um novo nível de intimidade e comunhão com Ele. É Deus te escondendo. A sua vida está mais querite do que antes. E é normal as pessoas estranharem, porque querite é face a face com Deus. Querite é se refugiar, é você e Deus. Você pode não estar nas agendas da terra, mas está nas agendas do céu. Deus está te preparando para coisas grandes. Deus está te colocando na estatura que Ele quer que você fique. Fique firme. 9ª lição, quando Deus te esconde, nenhum mal te acha. Deus escondeu, irmãos, Elias no querite. Nem Acabe e Jezabel, que aqui são símbolos do mal, conseguiram achar Elias. Só Deus e os corvos que levavam pão e carne ao profeta sabiam onde Elias estava. Sabe por quê? Quando Deus esconde, nenhum mal consegue nos encontrar. Todo aquele que é nascido de Deus, o maligno, não consegue encontrar. O sanguinário não vai te achar. O maligno não vai te achar. O adultério não vai te encontrar. Não vai encontrar sua família, seu casamento. O desânimo e a desistência não vão te achar, porque a sombra do Onipotente é o seu refúgio e fortaleza. Quando Deus esconde, todo acesso daquilo que é desnecessário está bloqueado na tua vida. 10ª lição, quando Deus está conosco, não precisamos de muita coisa para superar desafios. Elias não precisou de um rio, Elias não precisou de um Jordão, ele só precisou de um ribeiro. Ribeiro é um pequeno curso de água. Ou seja, com o pequeno, Deus trabalhou profundamente. Com isso eu aprendo, irmãos, que o pequeno é o suficiente para Deus operar. Deus usou algo pequeno para criar um grande mover durante 3 anos na vida de Elias. Deus é o muito e o tudo que nós temos. Quem tem Deus não precisa de muita coisa, muitos recursos, muitos amigos, todo o apoio do mundo. Não precisa, você já tem o principal, que é Deus na sua vida. Você acompanhou até o final? O que você achou dessas lições? Comente aí, deixe teu comentário. Obrigado pela tua presença aqui no canal. Sua presença é marcante. Obrigado a todos os meus irmãos, minhas irmãs que comentam, que assistem e também não comentam, não tem problema. O importante é que você acompanha esse canal, e se não fosse a sua vida, a vida dos irmãos, de nada adiantaria esse canal. Deus continue te abençoando em nome de Jesus.